Fala pessoal, meu nome é Dorival Sampaio, sou coordenador e professor da escola SOS Inglês e que criamos o curso Fala Inglês em 50 horas. Hoje vou estar fazendo uma aula demonstrativa, né, para que as pessoas possam ver exatamente como é que é aprender inglês em 50 horas. Falar inglês não é nada assim, uma coisa fora do outro mundo, porque o bom do inglês é que realmente é uma língua prática e objetiva. Tá? Então hoje estou exatamente nesse propósito. Bom, em primeiro lugar, o inglês, como muitas pessoas comentam, se você viver em um local no qual você não tenha influência de nenhuma outra cultura que seja só inglês, com certeza você vai aprender inglês e falar fluentemente. Tá? Então se você vive num local onde a tua volta só tem americanos, naturalmente você vai aprender inglês, porque o ser humano ele aprende pela necessidade. Tá? Agora, para você dominar a fala, a nível de ler, escrever e você poder desenvolver o teu linguajar, então é fundamental que você vá para uma escola ou que você contrate um professor particular, porque não tem como você aprender sozinho, ou seja, você aprende a repetir o que as pessoas dizem, mas daí é você dominar a escrita, a fala, as estruturas, para você realmente poder desenvolver a parte da escrita, realmente fica difícil, né? Então, como ocorre no Brasil, nós temos muitas pessoas que falam português no Brasil, mas no entanto são analfabetos, como também tem pessoas aqui nos Estados Unidos que falam inglês, mas eles têm dificuldade na parte da escrita, então, ou seja, falam inglês, comunica normalmente, mas é um analfabeto. Então, ou seja, para que você possa realmente dominar, é fundamental, se você quer ter um conhecimento melhor, é fundamental que você vá para uma escola ou que você contrate um professor particular para que possa dar uma assistência em relação a como é que o inglês funciona. Então isso é mais uma informação a respeito do aprendizado, que algumas pessoas comentam que não há necessidade de ir para a escola, sim, não há necessidade, mas você tem essa limitação. Tá? Então aqui nós temos o que nós chamamos de subject pronoun. Quais são os subject pronoun? O que são os subject pronoun? São as pessoas. I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it. Isto, que é usado para coisas ou animais, we, nós, you, vocês, que é o plural da segunda pessoa, e o they, que é eles, que é a terceira pessoa. Então, repetindo, é o I, o you, o he, o she, o it, o we, o you e o they. Tá? Então, essas são as pessoas. Então, para mim montar uma sentença básica, primeiramente, que eu vou precisar do subjeto, do verbo e do objeto. Então, o que ocorre? Então, para mim montar uma sentença aqui. Aí eu quero montar uma sentença, então essa é a estrutura da sentença. Então, aqui você tem o subjeto pronoun, que são as pessoas, aí eu vou montar uma sentença. Então aqui que nós temos subjeto, verbo, objeto. Então, o que é isso? Quando você monta a sentença, na realidade, o que é a fala? A fala é um conjunto de sentenças. Então é importante você saber como é que se monta uma sentença, porque daí automaticamente você começa a desenvolver a sua fala. Tá? Então vamos trabalhar aqui com o verbo to be, vamos montar uma sentença com o verbo to be. Então o subjeto aqui nesse caso, vamos usar como, que seria o subjeto pronome, nós vamos usar como I. Isso em relação ao verbo to be, I. No to be, o I é sempre acompanhado do am. Então se eu quero dizer que eu sou brasileiro, eu vou dizer que I am ok? I am Brazilian. You are Brazilian. Você é brasileiro. He is Brazilian. Tá? Então o que eu estou dizendo aqui? Eu estou me identificando. Estou dizendo aqui. I am Brazilian. You are Brazilian. He is Brazilian. Tá? Então aqui você tem três sentenças afirmativas. Nós estamos trabalhando com o que aqui? Trabalhamos com o que? Com o verbo to be. Ok? Que é o qualquer, é o am, o is e o are. São esses verbos que nós estamos trabalhando aqui agora. Mas agora eu quero negar essa sentença. Eu não quero afirmar que eu sou brasileiro. Eu quero negar. Então, como verbo to be, como é que eu nego? Eu simplesmente venho aqui e coloco not. I am not Brazilian. You are not Brazilian. She is not Brazilian. Tá? Então, em relação ao verbo to be, eu sempre nego fazendo como? Eu simplesmente coloco o not depois do verbo. Então, quais são os verbos to be? Am, is, are. Então, se você está trabalhando na tua sentença ou na tua fala e você vai usar um desses verbos e você quer negar, automaticamente você vai colocar o quê?
o not após o verbo. Então, com isso eu tenho aqui, eu tenho uma sentença negativa. Só que agora o que ocorre é o seguinte: eu quero sair dessa sentença negativa e quero passar para uma sentença interrogativa. Então, como é que funciona a interrogativa em relação ao verbo to be? Então, é isso que eu falei para vocês no início da aula, o fato de você conhecer as palavras, né? Nesse caso aqui, você está conhecendo como é que o verbo funciona. No português, se eu quero fazer para você uma interrogativa, o que eu digo? Eu digo para você assim, você é brasileiro? Tá. Então, eu estou afirmando ou estou interrogando? Quer dizer, fica uma sentença confusa. Vai depender do quê? Da entonação da minha voz. Então, se eu não der uma entonação, eu vou estar afirmando. Agora, se eu quero fazer uma interrogativa, então eu tenho que dar uma entonação mais forte. Então, automaticamente, no inglês, no português, nós fazemos uma interrogativa baseada no quê? Na nossa entonação de voz. O que ocorre em relação ao inglês? Você não precisa fazer essa entonação. O que você tem que fazer? Então, nós temos aqui o verbo to be, não é isso? Então, aqui nós temos aqui o am, o are e o is. Não é verbo to be? Tá. Então, como é que eu interrogo? Eu simplesmente vou mudar ele de posição. Tá? Eu tiro o verbo daqui e a sentença passou para uma interrogativa. Aqui é a mesma coisa. You are Brazilian? Eu quero interrogar. Então, eu tiro, eu vou tirar o are daqui. Are you Brazilian? Então, eu faço uma interrogativa. He is Brazilian. Eu vou interrogar, eu tiro isso daqui e passo isso aqui. Tá. Então, dessa forma, o que eu estou fazendo? Eu estou simplesmente invertendo a posição. Eu pego o verbo to be, coloco na frente da sentença, eu tenho aqui uma interrogativa. Então é assim que funciona o verbo to be. Tá? Aí se a pessoa pergunta para você, are you Brazilian? Você tem duas respostas. Yes, I am. Se você vai negar, no, I am not. Ok? Aí se eu vou usar com he, eu digo para você, is he Brazilian? Se eu for afirmar, eu digo o quê? Se eu for responder afirmativo, yes, he is. No, he is not. Ok? Então, é essa forma. Então, se eu faço uma interrogativa com você com o verbo to be, automaticamente você responde com o verbo to be. Então, isso que nós fizemos aqui foi tudo em relação aqui ao verbo to be. A forma como se faz uma sentença afirmativa, da forma como você nega, colocando not, e da forma como você interroga, você mudando a posição do verbo e da frase.